bem, gente? Agora são 11h34. Começando aqui o nosso bate-papo da Comunidade FM, sempre recebendo convidados, amigos, para participarem. Paulo Carvalho, bom dia para você, vai participar com a gente hoje. Bom dia. Quando você falou do tema, me chamou muita atenção, chamou atenção, né? Em virtude... Bom, deixa pra lá. A gente vai participar daqui a pouquinho. Temos também a terça legislativa, hoje o vereador Toninho, e na segunda parte, alguns requerimentos que foram debatidos na sessão camarada. Mas agora... o assunto é educação física. Estamos aqui com o educador, o Matheus Mazotti, educador personal. Como é que a gente nomeia o Vossa Excelência? Ah, não, Excelência é só vereador, desculpa aí. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia, Vanei, bom dia, ouvintes da Comunidade FM. Hoje é sugerido pelo órgão de classe, né, o nosso conselho, que trata-se como profissional de educação física. Profissional de educação física. Profissional de educação física. Então, você é um profissional de educação física. Exato. E o profissional da educação física, isso lá, quando eu estudava, né, no Washington Luiz, nós tínhamos o professor de educação física, então nós conhecíamos o professor de educação física como aquela pessoa que ministrava aulas e ensinava a gente a jogar futebol de salão e basquete, e correr em volta da quadra. Era outros tempos, né? Era outros tempos, que era o professor de educação física. Hoje, nós vemos aí um crescimento muito forte, tanto na área de clubes, né, também nas questões públicas, né, tanto é que hoje o secretário de esportes aqui é um profissional da educação física e a gente percebe algumas ações nesse sentido, e academias, e até o que eu falei de personal, né? Algumas pessoas, talvez até por dificuldades, acabam preferindo ter um personal próprio para ir até a residência, enfim. Como é que funciona hoje, Matheus? Muito, muito interessante esse seu argumento, essa sua dúvida, né? Porque é assim, embora a educação física ela exista desde o início da humanidade, né, a partir do momento que a pessoa começou a fazer exercício para trabalhar ou para disputar torneios e jogos desde a antiguidade, já existia a educação física. Mas ela começou a ser regulamentada aqui no Brasil agora nas décadas de 80, 90. Então aqui para a gente uma profissão nova, né? Recente. A regulamentação dessa profissão é recente, embora ela exista há muito tempo. Hoje, no Brasil, que eu faço sempre questão de citar isso, a gente está um pouquinho à frente de outros países na parte da educação física. Por exemplo, os Estados Unidos não é regulamentado ainda o profissional de educação física. Então, hoje a gente já está à frente de alguns países considerados potência, né? Então, hoje a educação física no país, ela se divide em duas áreas, tá? A área de licenciatura e a área do bacharelado. A área de licenciatura, o profissional ali formado na licenciatura, ele trabalha na educação, igual você citou, na educação física escolar e etc. O profissional bacharel, ele é um profissional da área de saúde, né? Então ele está apto para trabalhar em equipes multidisciplinares, academias, com médicos, com fisioterapeutas, com nutricionista e etc. Existem duas correntes aí muito fortes entre separar e juntar, unir, né, a formação. Por quê? No país hoje a formação é separada, né, entre licenciatura. Então a corrente mais proeminente é que seja um curso só com a formação integral e depois, quando se formar o profissional, ele escolhe a área que vai trabalhar. E é possível optar pelas duas áreas? É possível optar pelas duas áreas e ter as duas formações. O bacharelado e a licenciatura. Matheus, deixa eu aproveitar, porque inclusive, eu não sei, Vanei, eu não acompanho o programa sábado, o programa de esporte, mas eu ouvi o secretário, o Anselmo. Solicitando algumas questões, inclusive pedindo apoio do grupo, né, o bate-bola esportivo, para uma campanha que eles estão desenvolvendo, inclusive nas redes sociais, e a gente está vendo sobre justamente essa questão, né, de alguns projetos, inclusive projetos de muito tempo que funcionam, mas não tem nem
o licenciado e nem o bacharel para esse tipo de ações. E às vezes acaba dificultando um aporte até governamental, não vou dizer nem questão de dinheiro, até de estrutura, porque às vezes você precisa de uma estrutura física. Isso pode prejudicar e levar aí a uma responsabilidade ao gestor público, Matheus, dentro dessa nova visão, né? Como você disse, no Brasil já é regulamentado, nos Estados Unidos não. Talvez por essa questão, porque a gente vê em outros países, tá podendo. Pô, no Brasil não pode. Como é que funciona isso? Sim, pode e pode muito. Tá? Eu estou por dentro desse movimento aí da Secretaria de Esportes. Aproveito para parabenizar novamente a iniciativa do secretário de Esportes, o Anselmo, junto com o nosso prefeito, aí, o Romulo Ripa, porque isso é de extrema importância. Porque todo bom profissional ele vem lutando, brigando para ser valorizado há anos, e isso coincide com tudo aquilo que os bons profissionais querem, né? Então, estão de parabéns. Todo mundo muito contente, tem uma repercussão muito interessante. Então hoje, para você disponibilizar alguma modalidade ou executar algum projeto, você precisa ter uma empresa ou uma associação. Essa associação precisa ser uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica ela tem que ser registrada no órgão competente de classe, que é o que fiscaliza tudo isso, que é o órgão regional e é filiado, né, ao órgão federal. E ela tem que ter um responsável técnico, que ele tem que ter a formação coerente com aquilo que vai se executar. Então, se é um projeto de educação física na escola, ele tem que ter o responsável técnico pela licenciatura ali. E se é um projeto da área do bacharel, ele tem que ter um profissional de educação física bacharel para ser o responsável técnico. Então, essa empresa ela tem que ser... Nesse caso, tem que ser o bacharel, não pode ser o que tem a licenciatura. Exato, depende da área do projeto. Se for escolar, licenciatura. Se for em outra área que não seja escolar, o bacharel. Mas a empresa tem que estar afiliada ao CREF, que no caso é o nosso conselho aqui. E além disso, ela tem que ter em seu quadro de funcionário o responsável técnico. Isso para não estar executando nada ilegal. O CREF, né? Seria o quê? O Conselho Regional de Educação Física. Conselho Regional de Educação Física. Perfeito. Ô, Matheus, baseando nessa pergunta e nessa questão, a gente acompanha muito, principalmente em redes sociais, YouTube, os chamados blogueiros, os youtubers, coisa e tal, pessoal passando, né, os exercícios para as pessoas fazerem em casa. E muitas dessas pessoas não têm formação nenhuma em educação física. Simplesmente iam para a academia, aprenderam alguma coisa, se acha celebridade e estão divulgando na rede por aí. Acaba sendo um exercício ilegal da profissão também, né, Matheus? Sim, com certeza. Essa é a grande briga da educação física moderna, né? A influência negativa das redes sociais. Então, o que a gente sempre orienta para o pessoal é, antes de ter uma fonte de informação, e consultar e buscar quem é esse profissional. O que ele estudou, aonde ele estudou, o que ele produziu de conhecimento, quem ele treinou, qual o trabalho que ele fez, aonde ele trabalhou, e não simplesmente ir por influência da mídia, né? Porque hoje a grande briga dos profissionais de educação física é essa, o pessoal que exerce ilegalmente a profissão e desvaloriza a classe. Então, é a mesma coisa quando a gente vai comprar um carro. Ninguém chega e te dá um carro de graça. Porque uma pessoa te daria uma informação de qualidade gratuitamente? Isso aí não existe, né? Todo mundo que está por trás de algum tipo de mídia tem sempre seu patrocinador, tem quem divulga, e etc. E nem sempre tem a formação necessária. Vou só para exemplificar, né, para facilitar, porque a Rádio Comunidade tem sempre esse compromisso, como você falou aí da influência da mídia, a gente procura pelo menos ser o mais coerente possível para trazer informação. Vamos falar agora um bate-papo aluno-professor, tá? Vou procurar o Matheus Mazzotti, porque eu estou com uma dor no joelho e queria fazer algum exercício físico para minimizar isso. Qual que é o primeiro procedimento desse profissional de educação física? Um laudo médico? O que você pediria? Porque aparentemente, né, sou uma pessoa saudável, embora talvez aí sobrepeso, né? Uhum. Na verdade, obesidade mórbida mesmo, né, pela estatura.
Como é que o professor vai falar, não, eu vou passar um exercício que isso não vai prejudicar você? Certo. Vamos considerar que você já me selecionou, ó, o Matheus é o profissional que tem competência para me atender, e vamos lá. E também que você já passou por um check-up médico. Sim. E o seu médico já te liberou lá para fazer atividade física, tudo. Nós vamos fazer uma avaliação física, uma anamnese, né? Nós vamos conversar sobre o quê? Anamnese. Anamnese não é aquilo que a gente esquece, memória? Não, amnésia, né? Quase parecido. Só para ficar claro que as pessoas estão ouvindo. Exato. Isso, a gente vai fazer uma anamnese, que é um tipo de uma entrevista, onde a gente vai, é como se fosse uma consulta, né? Então a gente vai conversar com o paciente a respeito do histórico de saúde, restrições, aferir peso, nesse pressão, caso, eu vou ter etc. que interromper, desculpa, você falou, vamos conversar com o paciente. Nesse caso, que eu estou procurando para fazer um exercício, a gente também é tratado como paciente, é isso? Não tem um consenso. Alguns falam paciente, alguns falam aluno. Eu me embalei aqui. Porque eu fui no médico. Isso. Entendi. Não, tudo bem. Mas aluno, paciente, outros tratam como cliente, né? Geralmente a gente trata como aluno mesmo. Perfeito. Então a gente levantou esse histórico de saúde, faz as avaliações necessárias, peso, altura, pressão em repouso, dobras cutâneas, postura, avaliação postural. Porque você, naquele momento, pode ser identificado que você tem algum desvio, por exemplo, na coluna, que você precisa fazer alguns exercícios e não pode fazer outros. Sim, eu tenho desvio na coluna. Isso. Aí, baseado nessas informações levantadas durante essa avaliação física, inclusive dias e horários que você vai executar um programa de exercício, o profissional vai lá e vai prescrever um programa de exercício condizente com o seu objetivo, com a sua realidade e com as suas restrições. Deixa eu passar aqui uma informação, porque eu estou falando e tomando essa liberdade, Vani, porque eu passei, inclusive, a questão de 15 dias no profissional ortopedista por questões de dores, né, nas juntas. O próprio Dr. Rodrigo, que inclusive já participou com a gente, também já passa algumas informações na área médica, mas já procura no ortopedista, enfim, logicamente que um profissional vai indicar um outro profissional que é específico daquela área. Penso que o profissional da educação física também, quando você tem algumas dúvidas, que embora pelo meu peso, pela altura, pelo histórico de hipertensão, você já está habilitado para saber quais tipos de... Mas tem algumas informações que talvez apenas uma ressonância ou uma radiografia detectou. E eu tenho que passar isso para o profissional também de educação física, acredito. E estava falando com o Dr. Ronaldo, que é um ortopedista, e ele falou, olha, eu tenho percebido, emagreci, o Vani é prova disso, né, Vani? Sim. Eu emagreci, eu tenho feito caminhadas, com mais frequência que não fazia. Mudou a rotina. Mudei a rotina. No entanto, eu fui falar com o médico, ele falou, olha, pelo seu histórico, pelo seu a radiografia, enfim, a caminhada não seria o mais indicado. Por quê? Porque você está com um peso muito acima, está forçando muito as suas articulações. No seu caso, em virtude do problema do seu joelho, uma bicicleta ergométrica seria o mais indicado do que a caminhada. O profissional de educação física também teria essa habilidade, essa consciência de falar isso? Fala, não, eu quero caminhar, eu quero correr. Não, você vai andar de bicicleta porque no seu caso é mais indicado a bicicleta. Sim, como eu havia dito, né, o bacharel ele está apto a trabalhar em equipes multidisciplinares. E geralmente o profissional que está atualizado, eles falam a mesma língua, quando não se comunicam entre si para chegar a um consenso. Então, vamos supor, meio contraditório. Não é recomendado a gente colocar uma pessoa com sobrepeso, com um problema no joelho, para fazer um exercício que vai ter mais impacto, vai agravar mais a situação. Então, a gente direciona para exercícios que não tem impacto e etc. Aqui na cidade eu tenho um relacionamento muito bacana com os médicos, principalmente os ortopedistas. Como a gente trabalha muitos anos em conjunto, eles só encaminham, Matheus, é assim que funciona, tá com isso, fortalece isso, a sua maneira aí.
Então eles dão uma hipótese diagnóstica que a gente fala, tá com problema no joelho. Vai lá com o pessoal da educação física, eles já sabem o que eles têm que fazer. Interessante. Porque é importante, que, né, de impactos, até eu falei, mas eu gosto até de andar de bicicleta. Mas a bicicleta em si, né, tem o impacto. Eu estou falando a ergométrica, que é aquela que ela está parada e você vai fazer exercício. Porque o exercício do joelho com uma bicicleta, então não é a mesma coisa. Ou é? A bicicleta é a bicicleta aquela que é... A bicicleta ergométrica estática, que a gente vê nas academias, ela não tem... você controla a carga, né? É um pouco diferente do que você andar na rua. Que na rua você não consegue controlar a carga. Você consegue até controlar as marchas, que é uma forma de carga. Mas você não consegue controlar a subida e a descida e etc. Você não vai ficar descendo da bicicleta para não subir. O impacto também é reduzido comparado com uma caminhada, com uma corrida. Mas em um ambiente controlado, como é no caso a musculação aí, ou o treinamento está agindo em função de uma terapêutica, você consegue controlar o que você vai fazer. Se você vai trabalhar com carga, se está na hora de fortalecer, se não está, o que você vai fazer ali. Bom, a gente sabe, né, Vanei, que nem todos são ou têm condição de ser sócios, né, do Porto Ferreira Futebol Clube, que é parceiro nosso, e a gente sabe que tem uma academia exemplar ali. Qualquer pessoa que é sócio, que tenha condição de participar em virtude de horários, de agendamento, é importante. Mas temos várias academias em Porto Ferreira, né, com uma mensalidade. É lógico que por questões de ética não se menciona valores. Mas dá para se adequar, Matheus, dentro da necessidade de cada um, tanto o exercício físico quanto o financeiro? Porque às vezes fala, não vou na academia não, muito caro. Mas dá para equalizar dias, quantidade de horas, ser benéfico? O que acontece? Se eu fizer mais exercício em menos tempo, talvez o fortalecimento seja mais rápido, mas pode ter um longo prazo e atender às mesmas necessidades ou não? Pode sim, Paulinho. Inclusive, é o que eu sempre digo, né? Quando o assunto é saúde, não é um gasto, é um investimento. Porque é mais barato você investir hoje do que os gastos com médico que você vai ter futuramente, né? Então é só a pessoa pesquisar, procurar, ver como funcionam os profissionais, quais os valores, quais os planos oferecidos. Então, às vezes o pessoal já, eu não vou contratar um personal porque é muito caro. Porque fulano de tal fez, mas eu não sabe qual é o plano que a pessoa fez, o que ela combinou, o horário, como pode ser feito. Então é mais a pessoa procurar, o pessoal procurar as academias e ver como funciona, existem horários que o pessoal dão descontos e assim vai. Matheus, tem uma pergunta aqui do Fabrício, que está aqui com a gente. Como um profissional de educação física faz para atrair o aluno a cuidar mais da saúde? Isso aí é uma pergunta muito interessante, bem legal. Aqui na nossa cidade, né, os clubes e os eventos esportivos que divulgam esse tipo de informação, né? Hoje também, sem ser na nossa cidade, existem vários profissionais de destaques, né? Profissionais que treinam atletas importantes, que classificam atletas para campeonatos importantes. Isso aí vai muito do marketing pessoal, individual e do empreendedorismo de cada um. Então, o serviço de personal trainer ele não está muito divulgado aqui na cidade ainda. A nossa cidade é extremamente carente, mas por uma cultura que vem sendo modificada com um trabalho de formiguinha. Então, tem vários professores que publicam, que têm informações de confiança, que usam a mídia, assim como a Comunidade FM, que fazem um trabalho bem bacana e divulgam informações de dúvidas gerais mesmo em seus perfis no Facebook, no Instagram e na internet, além dos trabalhos realizados nos clubes e pelo Departamento de Esporte da Prefeitura também. Só para entender e voltar naquele assunto que a gente estava falando sobre os profissionais de educação física, o reconhecimento do CREF, né, que tem que ter o bacharelado ou o licenciado. Mas a gente está falando para uma geração, né? Vamos falar a minha geração, né? Para você que é aí da década de 60 para cá até recentemente,
na minha adolescência, 11, 12, 13, 14, até os 16 anos, era muito comum em Porto Ferreira, porque em qualquer lugar tinha terreno vazio, baldio, que virava campinho, e a gente tem algumas personalidades que até então atuavam, né? Vamos lembrar alguns nomes só para revigorar a nossa mente. Tonhão, Chicão, Carlão, vamos treinar lá na praia, quer dizer, era muito comum isso, inclusive no Porto Ferreira Futebol Clube. Eu cheguei a brincar, a jogar lá no estádio, e na época o professor Maciel Martins, que não é professor de Educação Física, na verdade ele é professor de História, né? E também ministrava algumas aulas de Geografia, mas estudos sociais, que na época tinha, né? Hoje também não. Mas a gente ia lá e era normal. Hoje, se fosse hoje, em virtude dessas mudanças, essas pessoas que eu nominei aqui não poderiam estar atuando nessa área. Correto. Nessa determinada época, não existia uma legislação específica ainda. E nós não estamos menosprezando porque eles eram pessoas habilitadas que tinham conhecimento, né? Exato. Não estamos querendo desqualificar o que a gente aprendeu, não é isso? Mas em virtude da nova legislação, o clube, por exemplo, não poderia, dentro do seu espaço, permitir esse tipo de atividade que na época era permitido. Correto. De forma alguma a gente pode permitir isso hoje. Nessa determinada época não era ilegal porque não existia essa legislação em vigor, né? Então eu acredito que nessa época a legislação permitia que não é qualquer, né? Mas um profissional, um educador, um mestre, né, poderia exercer esse tipo de função, mas hoje já não é mais possível. Matheus, só para esclarecer alguma coisa, uma dúvida aqui minha, a fisioterapia e a educação física, elas podem ter uma ligação uma com a outra? Pode sim. É muito bacana isso aí também. Geralmente é um trabalho em conjunto, né? Então, o fisioterapeuta faz a parte terapêutica dele e assim que terminada a parte da fisioterapia, ele já encaminha para o profissional de educação física que vai fazer o fortalecimento dessa região que estava sendo trabalhado na fisioterapia, né? Então, quando termina o outro já começa. Às vezes eles trabalham até em conjunto no mesmo caso. Muito bem, faltando apenas 4 minutos para o meio-dia. Daqui a pouquinho o vereador Toninho será o entrevistado da terça legislativa. O Vanei, se me permite, a gente percebemos, né, que em virtude dos agendamentos, inclusive aqui da nossa grade de programação, e a participação do Matheus, eu penso, estou falando por mim, tá? Não sei aí os amigos, você, o Fabrício que está aqui, os ouvintes, que não deu para dirimir todas as dúvidas. Não. Eu acho que de repente ver aí dentro da agenda do Matheus e a gente ter uma coisa um pouco mais frequente, porque são assuntos importantes que talvez nós pudéssemos aí de uma forma mais efetiva e constante estar trazendo essas informações. Mas aí vai tudo de um bate-papo aí com o profissional que aqui está, né? E inclusive falamos sobre sobrepeso, que era um assunto que eu gostaria de abordar, mas não vai dar tempo em virtude da nossa compromisso com o horário, Matheus. Eu não sei, Vanei, que é o dono do horário do programa, e também o profissional, né, que foi convidado por você, se a gente pudéssemos ter com mais frequência esse tipo de trabalho. Eu acho interessante, porque até conversei com o Matheus para voltar no mês que vem, né, para falar do primeiro semestre do Porto Ferreira Futebol Clube, mas também marcarmos, né, outras datas para falarmos desses assuntos e outros assuntos, falar de saúde, que é importante, convidar outros profissionais também. Está aberto o convite, viu, Matheus? Já está convocado. O convite já foi aceito, sempre sou muito bem recebido aqui. Eu tenho um projeto particular meu que eu divulgo informação de qualidade há muito tempo no meu Instagram e no meu perfil, na minha fanpage no Facebook, e coincide com o meu objetivo, que é levar informação de qualidade para o pessoal. Então, e sem custo, né? E o convite está aceito, estou à disposição. Assim que vocês quiserem, é só me convidar que eu estarei aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente pode comentar também, né, Paulo, aproveitando, Matheus, na próxima vez que a gente marcar, sobre o crescimento de academias ao ar livre. Sim. Em condomínios, em praças, enfim, outros lugares, academias públicas, digamos assim, e também os preparos, que são alguns equipamentos que a gente não conhece ainda como que é usado. A pessoa chega lá e não sabe o que fazer. Não é verdade? E às vezes
usam de forma inadequada e ao invés de trazer benefício, pode trazer malefício, ou não, Matheus? Pode sim. A orientação Mas como é a público, base, tá lá, né? vou fazer. Né? Exato. Aí a gente teria que intervir com cartazes, com horários programados e com instrução programada e etc. Então muito tá bem. Feito. Vamos estrear aqui. Começamos hoje com o Matheus, o nosso bate-papo da Comunidade FM, sempre recebendo amigos aqui para estar conversando com a gente. Paulo Carvalho vai estar comandando a abordagem regional. Matheus, obrigado por ter aceito o nosso convite. Está aberto o convite mais uma vez para você voltar, para a gente esclarecer sempre esse assunto, que é muito bacana. E o pessoal que quer participar, só manda mensagem para a gente aqui. Matheus, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Paulinho, muito obrigado. Vanei, muito obrigado. Agradeço aí os ouvintes da Comunidade FM também. Valeu. Paulo Carvalho, obrigado. Um abraço, Vanei, obrigado pela participação e continue na sintonia. Daqui a pouquinho, Terça Legislativa, hoje vereador Toninho Corrêa. Um abraço, gente. Eu volto amanhã às 7 horas com mais um Show da Manhã. Tudo de bom, um abraço, tchau.